aumento dos preços dos combustíveis massacra ainda mais o trabalhador. Muitos motoristas correram para os postos ontem à noite na tentativa de abastecer o carro antes da virada dos preços. E olha que ontem à noite eu já vi posto com o preço adulterado à noite, antes mesmo de dar meia-noite. Mas a reportagem na tela, acompanha comigo. Neste posto em Copacabana, na zona sul do Rio, o litro da gasolina já era vendido por R$ 7,89 nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Já neste outro, na Lagoa, também na zona sul, o preço do combustível era ainda mais caro, R$ 7,99. Alguns estabelecimentos nem esperaram a medida entrar em vigor para reajustar os preços. Este flagrante foi feito em Campo Grande, na Zona Oeste. O motorista teve que esperar para abastecer até que o valor das bombas fossem modificados. Vou botar R$ 150 de gasolina, tá? Tá aí a bomba, ó. Olha o preço aí, ó. R$ 7,49, não deu quase nada, 20 litros de gasolina. Este outro caso aconteceu no Recreio, também na Zona Oeste, ainda durante o dia. Com medo do reajuste, motoristas cariocas lotaram os postos da cidade. Eu enchi o tanque da minha moto, estou dando na taxa com 70, hoje eu encho com 95. O valor das entregas, o valor das taxas, nada, não aumenta nada. Só o custo para trabalhar, infelizmente daqui a pouco vamos mudar de profissão de novo. Os postos de combustíveis só poderiam aumentar os preços nas bombas depois que esgotassem os estoques antigos e recebessem novas remessas de gasolina das usinas, já com reajuste em vigor. O aumento antecipado é considerado abusivo e os estabelecimentos podem ser multados. O reajuste vale para as distribuidoras e oficialmente entra em vigor só nesta sexta-feira. Na gasolina, o aumento será de 18,8%. No diesel, 24,9%. E no gás de cozinha, 16,1%. Os reajustes são em decorrência do aumento do barril de petróleo, que já subiu mais de 30% desde o início da guerra da Ucrânia. E como eu te falei, ainda ontem eu vi na Barra da Tijuca e também ali no Recreio dos Bandeirantes, postos de combustíveis de bandeiras conhecidas já reajustando o preço, isso 10 e pouca da noite. E quando eu parei para abastecer, eram 10 para meia-noite, num posto de gasolina BR, na descida ali do Catonho, o preço já estava maior. Esse é o absurdo. Lá para falar desse assunto, eu vou falar com o Fabiano Martinez, que está em um posto de combustíveis, trazendo mais informações para mim. Ó, só te lembrando que tu vai comigo hoje, vou te dar carona, hein, garoto? Mas traz para mim as informações, meu amigo, de como está a situação aí nos postos de combustíveis. Fabiano, boa tarde para você. Boa tarde, Boa tarde, Caio. Desculpa, olha só, eu vou de carona com você, mas não vou poder ajudar na gasolina não, porque tá muito cara, hein? Fiquei confuso. Estou aqui num posto de gasolina na Lagoa, que ainda não ajustou o preço, mas a gente fez uma ronda, principalmente aqui pela Zona Sul, e viu que muitos postos estão com o preço novo, né? O que é considerado abusivo pelo Procon, porque as postas deveriam esperar acabar essa gasolina que já tem estoque e esperar receber, né, a nova remessa das usinas, né, as distribuidoras, já com um novo reajuste, mas isso não está acontecendo. Para falar sobre isso, eu vou conversar com o Cássio Coelho, que é presidente do Procon do Rio de Janeiro. Cássio, muito boa tarde. O que o motorista deve fazer em caso que ele constate um aumento já abusivo, um aumento já sendo praticado, mesmo antes do reajuste entrar em vigor? Se o consumidor identificar que houve um aumento no preço do combustível, que já foi anunciado, mas ele foi praticado antes mesmo da distribuição desse custo maior, ele pode fazer uma denúncia no Procon, que o Procon vai apurar. Nosso sistema constitucional é da livre iniciativa, é da livre precificação, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe o aumento abusivo, o aumento injustificado, né? Principalmente sobre um produto desse que é imprescindível para a população. Caio, o presidente do Procon está te ouvindo, se quiser falar com ele. Oi, Cássio, como é que o senhor vai? Tudo bem? Boa tarde para o senhor. Cássio, o Procon já constatou aí, em alguns postos aqui no Rio de Janeiro, essa questão do abuso
de aumento do combustível e o que pode acontecer com esses postos aí que fizeram isso. Eles podem ser fechados, terem as bombas aí lacradas, por exemplo? O PROCON começou a receber denúncias ontem à tarde e o setor de pesquisa já está fazendo esse levantamento, né? E vai ser fácil constatar pelas notas fiscais. Então vai haver uma fiscalização, uma verificação, né, nessas denúncias, e o posto ele pode ser autuado por aumento abusivo, né? Ele está tendo um lucro excessivo de um produto que é imprescindível para a população antes mesmo de ter o aumento do custo dele. Então esse posto ele pode ser autuado, ele pode sofrer um processo e a aplicação de uma multa. O Sindicato dos Postos, Cássio, afirma que o preço, por exemplo, dos combustíveis é livre. Eles podem escolher o preço que eles quiserem. Mas é isso mesmo que o sindicato está dizendo ou é uma infração grave que eles estão cometendo na medida em que essa gasolina já com reajuste ainda não tinha chegado ali, saiu da refinaria e chegado nos postos e automaticamente eles já começaram a aumentar os preços? O PROCON entende que o preço é livre, a precificação é livre, conforme o nosso sistema constitucional. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe o aumento abusivo. Aquele fornecedor que quer ter uma vantagem excessiva em cima do consumidor. Principalmente, sobretudo, sobre um produto imprescindível para a população, que é o combustível. Então, nós entendemos que ele já tinha aquele custo, então esse aumento é porque ele quer ter um lucro exorbitante. Nós consideramos isso um aumento abusivo. Olha, Cássio, o doutor Carlos Augusto aqui no estúdio comigo, seu amigo, e também falou que ia falar a respeito dessa questão aí, daquilo que pode ser um abuso cometido por alguns postos, não é isso, Carlos? Que não é abuso, não é canalha, vagabundo, sem vergonha, porque o cara faz isso, depois critica o político na televisão, entendeu? Aí o cara faz isso, o cara fura a fila, o cara faz maldade com os outros, aí depois que isso é canalice, canalha. Tem que ter aplicação de penalidades que cheguem a ponto de inibir futuros comportamentos. Entendeu? Vou parabenizar aí o PROCON, o Caio. Inclusive conheci o Cássio era novinho. Mas aí agora o Bacelar tá arrebentando ele, olha como é que ele tá, cabelinho branco. Vai ficar com o cabelo branco, barba branca, de tanto atuar esses caras, meu irmão. Parabéns aí pelo trabalho, o PROCON só tá fazendo agenda positiva, parabéns. Olha, Cássio, obrigado também por sua participação com a gente aqui. Tem que fazer isso mesmo, porque esse abuso um abraço a todos aí, um abraço ao Carlos Augusto. E esse abuso não pode acontecer nos postos de combustíveis, porque nós acabamos pagando um preço daquilo que acaba sendo basicamente um crime, né? Fazer isso com a população nesse momento onde a gente não tem nem dinheiro, às vezes, para comprar arroz. Aí é um absurdo. Olha só, obrigado, tá bom, Cássio? Um abraço para todo mundo aí do PROCON. E na linha comigo aqui, o Gilberto Braga, economista, para conversar com a gente também aqui, né, a respeito dessa questão desse aumento. E aumentando também o combustível. Aí vem água, luz, gás, não sei o quê, comida, ou seja, é um problema maior para a população. É isso que a população vai acabar recebendo, infelizmente? É isso sim, Caio. Boa tarde a todos. Né? Na verdade, o combustível ele tem efeito dominó, principalmente o diesel, que foi aumentado quase 25%. A gente, às vezes, não se preocupa tanto com o diesel, porque a maioria das pessoas que tem carro usa gasolina. Mas o diesel é utilizado no frete, na logística, então ele acaba que vira aumento de custo para toda a cadeia produtiva. Então, mesmo aquilo que não é feito com petróleo, com plástico, um derivado de petróleo, ele é um produto que não tem nada a ver, um produto alimentar, por exemplo, né? Como você falou aí, o arroz agora há pouco, o arroz vai aumentar. Por quê? Porque o frete para tirar o arroz lá do campo até chegar no supermercado para a dona de casa, ele vai sofrer o aumento do óleo diesel no transporte. Então, isso tem um efeito de inflação, é aumento generalizado de preços para toda a economia, viu, Caio? Há também o efeito cascata, porque, por exemplo, no aumento do combustível e principalmente do diesel, né, as pessoas que trabalham aí com caminhões, fazendo esse transporte aí, por exemplo, dos alimentos, eles podem começar a sentir
também no bolso, e daqui a pouquinho a gente vai ver a manifestação e paralisação, porque eles não vão ter dinheiro, porque o frete vai estar mais barato, combustível mais caro e mais problema para a população. É isso, Gilberto, a gente analisando a longo prazo ou a curto prazo? Esse risco de desabastecimento existe, porque o próprio líder dos caminhoneiros, daquela paralisação que nós tivemos há 3 anos atrás, ele hoje já deu declarações aí na imprensa de que a categoria vai se manifestar, já está convocando as demais lideranças, porque é exatamente essa situação que você narrou. Ou seja, eles não conseguem repassar este aumento de maneira integral para o preço do frete que eles cobram. Fica muito caro. Então, na verdade, isso gera um ganho menor ou, às vezes, até prejuízo para a categoria dos caminhoneiros. Então, é um problema que ele tem esse efeito cascata, efeito cadeia, na medida em que você tem um reajuste muito alto de uma vez só na ponta e isso acaba que se dissemina para toda a cadeia produtiva. Sabe o que acontece, Gilberto? É sempre a população se ferrando. Porque a gente falava agora do problema no BRT e automaticamente com esse aumento do diesel teríamos aumento da passagem. Problema para a população que não tem aumento de salário. A gente falando dessa questão do aumento do combustível, automaticamente pode afetar essa questão aí do transporte dos alimentos para outros estados e até o que vem para cá. Automaticamente, o preço do frete vai ficar muito baixo, o combustível, o diesel muito alto, eles vão querer jogar isso para lá, começa uma guerra, daqui a pouco quer mais paralisação, mais greve. O senhor consegue ver como economista outros setores que podem também sentir na base aí essa questão do aumento do preço do combustível e também trazendo mais problemas para a população? Olha, outras categorias que diretamente utilizam os combustíveis, como os taxistas, os motoristas de aplicativos, o pessoal que faz entrega, né, os mototaxistas, o motoboy. Então, essas categorias todas, elas diretamente serão afetadas. Agora, a gente precisa lembrar que o petróleo em si, né, ele é matéria-prima para a indústria. Então, o plástico, uma série de derivados, então, para fazer embalagens. Então, você pode ter um efeito de aumento direto de custos na fabricação de algumas linhas de produtos que terão um impacto além do frete, além da logística. Ou seja, além de ter que pagar mais caro para transportar, fica mais caro para produzir, porque a matéria-prima ela leva algum componente derivado de petróleo na sua formação. Esses setores serão os mais afetados. Esse foi Gilberto Braga, economista, com a gente aqui no SBT Rio. Obrigado por suas explicações e esclarecimentos aqui. Eu já fiquei preocupado, porque passagem alta, combustível alto, tudo derivado do combustível como plástico e tudo mais ali alto. Ou seja, é a população se ferrando mais uma vez, Gilberto. Infelizmente, querido. Boa tarde, um abraço para você e para toda a sua família, querido.